Seja bem-vinda ao TV Porto Jornal. Acompanhe conosco os destaques mais importantes desta edição. A agência dos Correios do centro de Porto Seguro permanece fechada após arrombamento. Forças de segurança intensificam o combate ao crime organizado no sul da Bahia. Governo do Estado retoma a gestão do Hospital Regional Luiz Eduardo Magalhães. Ministério Público realiza mutirão de atendimentos jurídicos e sociais em Porto Seguro e região. Grupo Soma Corpo apresenta espetáculo Desmonte no Centro de Cultura. E todas essas notícias e muito mais você acompanha agora aqui no TV Porto Jornal. Uma professora de 34 anos sofreu queimaduras em cerca de 60% do corpo durante um atendimento espiritual em um centro de Umbanda no bairro Santa Isabel, em Eunápolis. A vítima passou por cirurgia e foi transferida para o hospital de referência em Salvador, onde permanece internada em estado grave na UTI. Segundo a Polícia Civil, o caso é tratado como um acidente sem indícios de crime ou ação intencional. De acordo com o dirigente da casa, Pai Oxalá, a vítima estava deitada em uma maca quando a alfazema utilizada na harmonização entrou em contato com a chama de uma vela, provocando o incêndio. Frequentadores ajudaram a apagar o fogo e acionaram o SAMU. A polícia abriu inquérito para apurar as circunstâncias do incidente e está ouvindo familiares e testemunhas. Uma passageira de uma motocicleta morreu e o condutor ficou gravemente ferido em um acidente na BR-101 em Itagimirim. A moto, pilotada por Andresse Vilas Boas, de 36 anos, colidiu contra a mureta de proteção da ponte sobre o rio Limoeiro. Iomar Amaral de Araújo, também de 36 anos e moradora de Eunápolis, não resistiu aos ferimentos. O motociclista foi socorrido com lesão grave na cabeça e levado para o hospital regional. Segundo a Polícia Civil, a investigação inicial indica que o condutor perdeu o controle da moto sem indícios de envolvimento de outros veículos. E um homem de 39 anos, identificado como Atiele de Jesus Conceição, foi morto a facadas durante uma briga na madrugada, na Roça do Povo, zona rural de Eunápolis. O autor do crime, Cleidson Jardim Ferreira, de 21 anos, foi preso em flagrante. Segundo a polícia, a confusão começou na casa da prima do agressor por motivos de ciúme. E a briga continuou na rua onde a vítima foi esfaqueada. Cleidson confessou o crime e indicou que deixou a faca na casa de um amigo. E um tiroteio causou pânico na BR-367, região de Ponta Grande, em Porto Seguro. Testemunhas relataram disparos próximos a comunidades indígenas e barracas de praia, além da presença de policiais correndo em direção à mata. Mais tarde, moradores de bairros como Baianão, Parque Ecológico e Casas Novas também relataram ter ouvido tiros. A polícia militar reforçou o patrulhamento, mas ainda não há informações sobre a origem dos disparos, feridos ou prisões. Um crime chocou a comunidade de Eunápolis na noite desta última segunda-feira. Márcio Gleidson Batista dos Santos, de 40 anos, foi encontrado morto na ladeira que liga os bairros Minas Gerais, Moisés Reis e Alecrim 2. Segundo informações iniciais, a vítima estava amarrada, foi atingida por diversos disparos de arma de fogo e apresentava sinais de decapitação. Cápsulas de pistola foram encontradas próximas ao corpo. A polícia militar isolou o local até a chegada da Polícia Civil e o Departamento de Polícia Técnica, que realizou o levantamento cadavérico. O caso será investigado pela Delegacia Territorial de Eunápolis, que trabalha para identificar a motivação e os autores do crime. E um acidente foi registrado na manhã desta terça-feira, na rua Manuel Fernandes de Almeida, em Porto Seguro.
Um veículo de passeio colidiu com um caminhão de lixo que fazia coleta na via. A Guarda Municipal foi acionada para organizar o tráfego e prestar apoio no local. As causas da colisão ainda estão sendo apuradas. E agora vamos à nossa reportagem. Nossa equipe foi pessoalmente conferir a situação da Agência dos Correios do Centro de Porto Seguro, que segue fechada após ter sido arrombada durante o fim de semana. Confira os detalhes. Estamos aqui em frente à Agência dos Correios, na rua Itajibá, no centro de Porto Seguro, que permanece fechada nesta terça-feira. Desde cedo, clientes que chegaram para realizar seus serviços se depararam com um aviso na porta informando que o atendimento está suspenso por motivo de força maior. Segundo informações, a agência teria sido arrombada no final de semana e diversos itens foram levados, mas até o momento não há detalhes sobre o que exatamente foi furtado e nem em quais circunstâncias. Mas a polícia segue investigando o caso. A situação preocupa a comunidade, já que a região central vem enfrentando um aumento nos casos de furtos ligado ao crescimento com o número de pessoas em situação de vulnerabilidade. Ainda não há previsão de quando a agência voltará a funcionar, mas continuaremos acompanhando e trazemos atualizações assim que houver novidades. Policiais militares do 28º Batalhão de Eunápolis apreenderam drogas e materiais utilizados no tráfico durante uma ronda no bairro Juca Rosa. Segundo a polícia militar, a guarnição realizava patrulhamento quando um homem, ao perceber a aproximação da viatura, fugiu pelos fundos de uma residência. Durante a ação, foram encontrados um radiocomunicador, uma balança de precisão e cerca de 77 gramas de substância análoga à maconha. Todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia Territorial de Eunápolis, onde o caso foi registrado e segue sob investigação. Um homem foi preso em flagrante no último domingo, em Porto Seguro, por furto qualificado, mas acabou sendo novamente autuado após a polícia descobrir que ele utilizava a identidade do próprio irmão. A fraude foi identificada na segunda-feira, quando o custodiado passou por exame papiloscópico no Departamento de Polícia Técnica. O laudo confirmou o verdadeiro nome do homem de 28 anos. O caso segue sob investigação local. E Eunápolis sediou nesta terça-feira a solenidade de assunção de comando do 28º Batalhão da Polícia Militar da Bahia. O tenente-coronel Telmo Carvalho do Espírito Santo assumiu oficialmente a unidade, em cerimônia presidida pelo coronel Luiz Alberto Baqueiro Paraíso Borges, comandante do CPR Extremo Sul. O evento contou com a presença de autoridades civis e militares, incluindo a deputada estadual Cláudia Oliveira, prefeitos da região e o presidente da Câmara Municipal de Eunápolis. E enquanto Eunápolis celebra a nova liderança do 28º Batalhão da Polícia Militar, o sul da Bahia vive um cenário de aumento da violência, com destaque para a atuação de facções criminosas em áreas indígenas e regiões turísticas como Porto Seguro e Trancoso. Nos últimos 2 meses, 26 fuzis foram apreendidos nesses territórios, utilizados como rota para o tráfico de drogas. A Operação Vértice Zero, realizada no dia 23 de setembro, deflagrou uma ofensiva em Caraíva, resultando em 6 prisões, além da morte de 2 suspeitos em confronto. Foram apreendidos 5 fuzis, pistolas, revólveres, munições de vários calibres, drogas, veículos roubados e materiais para comercialização de entorpecentes. A Polícia Federal e a Força Nacional seguem atuando na região. E agora falando de saúde. Um fórum realizado na Assembleia Legislativa da Bahia celebrou a sanção da lei que reconhece a fibromialgia como deficiência. A medida foi aprovada pelo governador Jerônimo Rodrigues e é considerado um avanço importante na garantia de direitos para pacientes. A autora da proposta, deputada Maria del Carmen, ressaltou o caráter histórico da conquista, fruto do diálogo com associações de pacientes. A lei também deu origem a um programa de proteção e atendimento multidisciplinar, que entrará em vigor em janeiro de 2026, oferecendo acompanhamento médico,
fisioterapêutico e psicológico. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a fibromialgia é uma dor crônica que compromete a capacidade funcional e a qualidade de vida, sendo essencial o tratamento multidisciplinar. Apesar dos avanços, a deputada destacou que ainda é necessário contratar profissionais para que a nova política pública seja efetiva em todo o estado. E após 10 anos à frente do Hospital Regional Luiz Eduardo Magalhães, o Instituto de Gestão e Humanização anunciou sua saída, devolvendo a administração ao governo do estado. Nossa equipe foi ao local conferir de perto as mudanças e levantar os detalhes dessa transição. Vamos conferir. Estamos em frente ao Hospital Regional Deputado Luiz Eduardo Magalhães, em Porto Seguro, onde o Instituto de Gestão e Humanização, o IGH, anunciou que encerrará suas atividades na unidade no dia 31 de outubro de 2025, devolvendo a gestão ao governo do estado. A decisão foi tomada de forma conciliatória devido à impossibilidade de ajustes operacionais. Na manhã desta terça-feira, o Corpo Médico e Administrativo foi comunicado oficialmente sobre o encerramento da parceria e nós conversamos pessoalmente com o Superintendente de Atenção à Saúde da Bahia, Carlos Figueiredo, que tranquilizou a população em relação à assistência do hospital. A gente hoje aqui já tem uma equipe há cerca de 10 dias aqui no hospital de Porto Seguro, né, nosso hospital regional, iniciando um processo de transição. A gente já vinha num contrato de aproximadamente 10 anos com o Instituto, que estava à frente da gestão aqui da unidade. E nos últimos meses, devido à superlotação da unidade, a gente tem tido, o Instituto ele tem sinalizado algumas dificuldades no gerenciamento dessa unidade, e o Estado fez uma notificação formal para eles, solicitando então o distrato deste contrato para que pudéssemos seguir com os trâmites legais e assim chamar os próximos selecionados do processo que houve anos atrás de seleção. Mas é um processo pacífico, né? Esse instituto já está aqui há 10 anos. Nós estamos com a equipe de monitoramento, uma equipe técnica da secretaria aqui dentro do hospital acompanhando, garantindo todo o abastecimento de insumos, de medicamentos, garantindo também e auxiliando o próprio instituto no cumprimento legal, né, do seu contrato até o encerramento dia 31 de outubro, para que se dê todo esse processo de transição e a assistência ela seja plenamente garantida para todos os pacientes que usam aqui o hospital, o HDLEM, o nosso hospital regional aqui de Porto Seguro. Então você pode reforçar que a população de Porto Seguro pode ficar tranquila em relação ao atendimento, a insumos? Perfeitamente, perfeitamente. A população pode ficar tranquila. A secretaria está aqui presente para garantir que toda a assistência ela seja mantida, todo o cuidado. Agora pela manhã já tive uma reunião com parte da equipe de obstetrícia. Agora há pouco conversarei com o restante dos médicos, com os outros profissionais. Estarei aqui durante essa semana para acompanhar este processo inicial. Acompanharei também durante todo o mês de outubro junto com a minha equipe e toda a parte de insumos, de medicação, de material médico que for necessário e que a empresa, porventura, o instituto que está à frente aqui, apresente dificuldade, eles também têm nos pontuado e a gente tem auxiliado esse reabastecimento. É um trabalho, como eu falei, pacífico, para garantir que o atendimento e assistência ele seja mantido até o final do mês de outubro, para que a partir de novembro comece esse novo instituto a fazer a gestão aqui da unidade e passaremos também, manteremos essa comissão acompanhando o funcionamento desse novo instituto, pelo menos de forma integral, durante os primeiros 6 meses de gestão. Já fazemos esse monitoramento, diga-se de passagem, um monitoramento que a gente faz mensal com balanços trimestrais, mas neste momento de transição, a gente manterá aqui pelo menos os primeiros 6 meses, a nossa equipe de comissão técnica da Secretaria acompanhando o funcionamento para garantir 100% de atendimento e de assistência à população. Com a saída do IGH, o Instituto SETES assumirá a gestão do Hospital Regional de Porto Seguro a partir de 1º de novembro. A unidade conta com 152 leitos e mais de 900 funcionários.
Nessa terça-feira, foram entregues a segunda etapa da reforma do Centro Obstétrico e as novas emergências adulto e pediátrica, em um investimento de mais de 6,8 milhões de reais. O hospital passa por diversas obras de expansão e requalificação. Chegamos também para poder liberar mais espaços de áreas que estão em obra. Diga-se de passagem, é um hospital que vem passando por diversas transformações, né, obras, e um hospital funcionando, o que deixa essas obras, de certo ponto, mais demoradas, mas que o resultado final será o que teremos aí hoje, uma área totalmente nova, né, da parte de obstetrícia, um complemento da parte de obstetrícia, uma emergência nova de pediatria, com sala vermelha de pediatria, leitos de observação, parte já da nova emergência adulto, com sala vermelha para os pacientes adultos, e tudo isso será entregue. Avançaremos com a parte antiga da emergência, provavelmente até fevereiro já estaremos com a parte antiga da emergência também já plenamente reformada, e a segunda etapa geral dessa obra, que envolve outras áreas do hospital, até junho de 26, ou seja, uma verdadeira força-tarefa para que, além da reestruturação assistencial e de pessoal, a gente também tenha uma reestruturação de infraestrutura ainda maior aqui no Hospital Regional aqui de Porto Seguro. Mesmo com a mudança na gestão, é fundamental que os atendimentos continuem normalmente, garantindo que a população da região não seja afetada. E agora, mais um passo para o empreendedorismo regional. Artesãos de Tabela receberam 30 novas barracas para exposição e venda de produtos. A entrega foi viabilizada por meio da emenda parlamentar da deputada estadual Cláudia Oliveira, em parceria com a Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul Itabelense, após solicitação da vereadora e presidente da Câmara Municipal, Simone Sossai. O novo equipamento amplia a estrutura das trabalhadoras e fortalece a economia solidária no município. Segundo a deputada, apoiar o artesanato é incentivar a geração de renda e valorizar a produção local. Cláudia Oliveira adiantou ainda que outras cidades da região também deverão ser contempladas com entregas semelhantes. Vamos fazer uma rápida pausa, mas não sai daí. No próximo bloco, vamos falar sobre o mutirão do Ministério Público, que está oferecendo atendimentos jurídicos e sociais em Porto Seguro e região. Voltamos já! A tradicional festa de São Miguel Arcanjo, no distrito de Vale Verde, que ocorreu entre os dias 25 e 28 de setembro, reuniu fiéis, autoridades e atividades culturais. O evento teve início com a entrega da imagem restaurada do santo, realizada pelo IFAM Bahia. A programação incluiu o tríduo religioso, concertos com apresentações da BAMUPS e da Filarmônica Lira Popular, além do ponto alto da festa com a participação da Filarmônica 2 de Julho, missa solene e procissão, reforçando a preservação das tradições religiosas e culturais do município. E agora, uma ação importante que está acontecendo. O Ministério Público da Bahia está realizando um mutirão de atendimentos jurídicos e sociais em Porto Seguro. Vamos conferir de perto todos os serviços oferecidos à população. O caminhão do projeto MP Comunidade já está em Porto Seguro oferecendo diversos serviços gratuitos para a população. Aqui na Praça da Família, os atendimentos acontecem com ações que vão desde o reconhecimento de paternidade e realização de exames de DNA até acordos de pensão e solicitações de segunda via de certidões em qualquer cartório do país. A iniciativa do Ministério Público da Bahia busca aproximar os serviços da comunidade, levando mais cidadania e orientações na área da família e civil. Essa ação ela faz parte do projeto Paternidade Responsável. É um projeto desenvolvido pelo Ministério Público há muito tempo, um projeto bastante exitoso que ele visa a inserção do reconhecimento paterno nos assentos de nascimento. Esse projeto já se iniciou aqui em Porto Seguro na primeira semana de setembro, quando foram coletados esses dados com auxílio da Secretaria Municipal de Educação.
e que forneceu para a gente a relação de todos os alunos que estão matriculados na rede municipal de ensino, e rede municipal, rede estadual, e que não tem esse reconhecimento no assento de nascimento. Então, o nosso objetivo com esse projeto é o reconhecimento paterno, alcançar o reconhecimento paterno. E com o reconhecimento paterno, todas as outras consequências jurídicas que daí advêm, como regulamentação da convivência familiar, a convivência paterna, a guarda, o direito aos alimentos, enfim. Nós também, nessa ocasião, nós fazemos uma parceria com o outro projeto do Ministério Público, em que o cidadão ele também consegue obter aqui a segunda via da certidão de nascimento, certidão de óbito, certidão de casamento. Então, é nisso que consiste o projeto que nós estamos executando aqui. Ontem, como se iniciou ontem, né, essa segunda etapa, segunda, terça e quarta, nós estaremos aqui, estamos aqui desde ontem e estaremos aqui até amanhã, neste local. Iremos para Trancoso e depois Aldeia Mirapé, onde outras aldeias também serão atendidas. Um dos pontos centrais da iniciativa é incentivar o reconhecimento paterno. Levantamentos feitos em parceria com a Secretaria Municipal de Educação mostram que quase 1.000 estudantes da rede municipal de Porto Seguro ainda não possuem o nome do pai em seus registros. Um cenário que a ação busca reduzir de forma significativa. Sem o reconhecimento, de acordo com os números fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação, esse é um montante significativo e nós almejamos com essa ação reduzir bastante esse número. Podem vir, nós estaremos aqui, como eu já disse, até amanhã, com os documentos pessoais do responsável legal e com o documento da criança, com a certidão de nascimento da criança, o que vier buscando o reconhecimento com a certidão de nascimento da criança, e aí nós daremos seguimento ao que se iniciou na primeira semana de setembro. Vale reforçar que o mutirão continua na quinta-feira em Trancoso e na sexta-feira na Aldeia Mirapé. E é uma ótima oportunidade para a população aproveitar os serviços oferecidos pelo Ministério Público. E agora falando de educação. A Veracel Celulose, em parceria com o Senai Bahia, abriu inscrições para o curso gratuito de qualificação em assistente administrativo de recursos humanos, voltado exclusivamente para pessoas com deficiência. São oferecidas 50 vagas para a formação totalmente remota. Para participar, é preciso ter concluído o ensino fundamental, ter a partir de 16 anos e apresentar laudo médico atualizado. As inscrições seguem até 12 de outubro pelo site do Senai. A seleção será feita em 3 etapas: inscrição, análise documental e prova online. As aulas começam ainda em outubro e seguem até janeiro de 2026, no período noturno, utilizando as plataformas digitais do Senai. Segundo a Veracel e o Senai Bahia, a iniciativa reforça o compromisso com a inclusão e a empregabilidade, ampliando o acesso de pessoas com deficiência à qualificação profissional e ao mercado de trabalho. E olha só, você já está sabendo do Festival de Artes Praianas? O evento, realizado em Porto Seguro, com apoio da Prefeitura e da Lei Paulo Gustavo, reuniu artistas das orlas da cidade, incluindo tatuadores de rena, artesãos, coqueteleiros e trancistas. Das mais de 300 inscrições, 40 semifinalistas foram selecionados por uma banca de curadores e seguem para a votação popular. A final acontece no dia 2 de outubro na Praça da Bandeira, com competições ao vivo, avaliação técnica dos jurados, exposição e venda de artes, além de show musical com o grupo Samba Menina. O festival destaca a criatividade local, fortalece a economia cultural e valoriza os artistas que têm a praia como palco de trabalho e expressão. E ainda falando em valorizar a cultura local. Um restaurante em Arraial da Ajuda ganhou destaque no TripAdvisor ao conquistar o 5º lugar na categoria Tesouros Escondidos. O La Trattoria Bistrô
É comandado pelo chefe Franco Riva, com mais de 20 anos de experiência na América do Sul e se destaca pela combinação de pratos caseiros e criações sofisticadas. O prêmio faz parte do Traveler's Choice 2025, que reconheceu 8 restaurantes brasileiros, reforçando a diversidade e a qualidade da gastronomia nacional. Bem legal! E agora vamos conferir como fica a previsão do tempo para a nossa região. Nesta quarta-feira, Porto Seguro terá um dia de sol entre nuvens, com temperaturas variando entre 20 e 26 graus. A sensação térmica deve se manter agradável, mas a umidade do ar pode deixar o clima um pouco abafado em alguns períodos. Já em Santa Cruz Cabral, o cenário também é parecido. O sol aparece durante boa parte do dia, intercalado com momentos de nebulosidade. As temperaturas ficam entre 22 e 25 graus, favorecendo um dia quente, mas sem grandes mudanças. Já em Eunápolis, o tempo segue estável, com predomínio de sol e poucas nuvens. As temperaturas variam de 17 a 27 graus, sendo a cidade que deve registrar o calor mais intenso entre as três. Existe ainda uma pequena chance de chuva para a região, mas caso aconteça, deve se concentrar apenas na madrugada ou no início da manhã, sendo rápida e passageira, sem causar preocupações. Então é esse o panorama, eu vou ficando por aqui e desejo a todos uma ótima sexta-feira. Até amanhã! A atleta Gabriela Parracho, de Arraial da Ajuda, conquistou o título da categoria feminina no Circuito Regional de Futevôlei, realizado em Barra Grande entre os dias 26 e 28 de setembro. Formando dupla com Camila Mendes, Gabriela reforçou o favoritismo da parceria que lidera o ranking da competição. Com uma série de resultados expressivos, a atleta se consolida como um dos grandes nomes do futevôlei na região. Parabéns à dupla campeã! E agora falando de saúde dos pets. Porto Seguro recebe no próximo sábado, 4 de outubro, mais uma edição do Castralate, mutirão de castração gratuita de felinos. A ação, promovida pela entidade Peregrinos Veterinários, em parceria com a UVZ e a Secretaria de Meio Ambiente e Causa Animal, será realizada a partir das 8 horas da manhã na Rotatória 2. O atendimento será exclusivo para gatos e tem como objetivo controlar a população felina, além de promover saúde e bem-estar aos animais. E agora voltamos à cultura. O grupo Soma Corpo apresentou o espetáculo Desmonte no Centro de Cultura de Porto Seguro. Nossa equipe foi conferir todos os detalhes dessa apresentação. Dando sequência à Mostra Cênica Soma Corpo 2025, o Grupo Soma Corpo promove o espetáculo Desmonte. A trama reúne 3 mulheres em torno da ausência do mesmo homem e ganha novos contornos ao se conectar com os acontecimentos de 8 de janeiro de 2023 em Brasília. Desmonte surgiu com o nome Como Esquecer Esse Homem, e aí de início tinha a ver principalmente com esquecer um tempo da nossa história. Assim, né? O nosso país passou por um momento político muito difícil, os últimos anos foram muito intensos, né, na questão de colocar em xeque a nossa democracia. E eu fui pensando num jeito mais poético de discutir esse momento, assim, as marcas que aquele período deixou no corpo de algumas pessoas. E aí, principalmente, esses corpos marginalizados, né? Então, a nossa história parte de 3 mulheres que estão ali denunciando o desaparecimento de um homem e descobrem que esse cara pode estar envolvido nesses atentados, né, que aconteceram em Brasília. Então, através da experiência delas com esse cara, a gente entendeu um pouco sobre o perfil, talvez, dessas pessoas que viveram esse momento e como que elas deixam essas marcas, né? E como é que a gente vai lidando com esse tempo, como que a gente supera isso. As atrizes destacam a relevância da temática e comentam como o processo de ensaios e a experiência em cena contribuíram para a construção das personagens. Eu devo dizer que foi um processo denso, porque a temática dessa peça ela toca em questões que atravessam a gente, né? Essas vulnerabilidades afetivas. A Sol traz, na vivência dela, como eu, uma pessoa não binária que se relaciona com uma figura opressora. Então, passar pelos ensaios fez a gente revisitar lugares desconfortáveis e, por vezes, eu tive que
me distanciar da personagem, fazer uma leitura mais técnica para conseguir chegar na energia que a peça estava precisando, assim. Mas foi muito enriquecedor, tive sempre o apoio das meninas, do Vini, orientando. Acho que foi muito engrandecedor, assim. Faço a Lúcia, ela no espetáculo ela é uma amante e realmente, como o Sol falou, atravessa todo esse lado íntimo de cada personagem, que cada um tem uma vivência diferente com o personagem que é citado na peça, só que não aparece, de forma das humilhações, de como ele tratava elas e tudo mais. E foi um processo muito interessante chegar nessa personagem, mas a troca que a gente tem também influencia muito e nos ajudou muito uma a outra. Eu faço a personagem Vilma, que é a esposa, né, dessas 3 figuras, dessas 3 personagens que aparecem. E esse processo também foi assim intenso, né, difícil para mim. Eu já tenho um contato um pouco maior com a personagem, porque Vini já tinha me convidado desde o ano passado para poder fazer o teste, né, e tudo mais, em relação à personagem. Então eu já tinha, digamos assim, uma certa aproximação maior em relação às minhas colegas, amigas, né, de palco. Mas também é difícil porque ela está justamente nesse lugar, né, da vulnerabilidade afetiva, da mulher que luta, né, pela manutenção na verdade, de uma idealização de um casamento que já se dissolveu e que ela ainda não percebeu, né, porque esse homem nem sequer está presente. Elas ressaltam também a mensagem que desejam levar ao público e o que esperam que cada espectador tenha levado consigo ao deixarem o espetáculo. Eu acho que pensando na Sol, na trajetória dela durante a narrativa, me vem uma coisa de não permita que nada nem ninguém tire o valor que você dá a si mesma, sabe? Não ame a ninguém mais do que a si próprio. Pensando na minha personagem, Lúcia, e é uma mensagem para as mulheres, inclusive, para a gente meio que quebrar o ciclo vicioso que a nossa sociedade tem. Tipo, da gente não deixar fazer o que querem com a gente, que a gente também tem voz, a gente também tem poder de mudar a nossa história, de reverter as coisas, as situações, não aceitar situações de humilhação em prol do amor. Ai, por que amor? Não, gente, vamos se amar primeiro, vamos pensar primeiro em nós e vamos nos unir e quebrar o ciclo que a sociedade impõe para nós. Eu acho que a mensagem que a minha personagem Vilma, né, pode deixar é que a gente possa desmontar esse patriarcado, que a gente possa desmontar o machismo e que a gente venha, né, por meio da arte, consumindo arte, encontrar vias de fazer isso também. Então, acho que é muito importante que as pessoas venham para poder construir seus recursos, de entender como que a gente pode viver melhor, né, dentro da nossa experiência feminina, dentro dessa experiência afetiva, dentro do amor. É isso. O diretor antecipa ainda os próximos passos da Mostra Soma Corpo e fala sobre as novidades que o público pode esperar nas próximas apresentações. Quero convidar vocês para assistirem. No dia 10 de agosto a gente tem Ela Me Chama de Veno, que é um solo que fala sobre família, fala sobre memória também, mas discute outras questões como alcoolismo, violência doméstica. É um solo muito bonito também. E 7 e 8 de novembro, a gente tem também aqui no Centro de Cultura Mel na Boca do Precipício, que é um espetáculo que investiga a tragédia grega, discute masculinidade, traz para uma odisseia mesmo, um espetáculo intenso, muito divertido. E vai ser gratuito esse último para fechar a nossa mostra. Então a gente está se preparando que ainda tem mais algumas coisinhas para dividir com o público até o final do ano. Não tem desespero, não. Você disse no milhões de coisas, tem um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia, certamente eu vou sentar. E depois dessa apresentação, o público pode esperar muitas novidades nas próximas sessões do Grupo Soma Corpo, viu? E a cidade de Caravelas recebe de quarta a sábado a primeira edição literária de Caravelas, a Felica. O evento, totalmente gratuito, celebra a literatura, a arte e a ancestralidade do extremo sul da Bahia com o tema A Poesia Ancestral do Extremo Sul. A programação inclui feira de livros, rodas de leitura, oficinas, contação de histórias, apresentações teatrais, shows musicais e bate-papos com escritores e artistas da região.
As atividades acontecem na Rua do Porto e no Espaço Baleia Jubarte, no centro histórico da cidade. O evento também promove inclusão e acessibilidade com intérpretes de Libras nas apresentações, além de ações sociais com arrecadação de alimentos para o programa Bahia Sem Fome. Entre os destaques estão os lançamentos de livros de autores regionais, rodas de conversa e a presença da unidade móvel da Biblioteca de Extensão da Fundação Pedro Calmon. A expectativa é que a Felica se torne uma das maiores festas literárias do extremo sul da Bahia. E a Semana da Cultura Evangélica em Porto Seguro será encerrada no próximo sábado, 4 de outubro, com shows gratuitos de Fernandinho e Micael do Carmo na Praça da Família. A programação, iniciada no dia 25 de setembro, contou com o Congresso da Unidade em Arraial da Ajuda, a Marcha para Jesus no centro da cidade e apresentações como a do cantor Samuel Messias. O evento chega ao fim reunindo fiéis e famílias em uma noite de louvor e celebração. E assim encerramos mais uma edição do TV Porto Jornal. Não perca nossas próximas edições e continue acompanhando tudo o que acontece em Porto Seguro e região. Siga-nos nas redes sociais, no YouTube e envie suas sugestões pelo nosso WhatsApp. Desejamos a todos uma ótima quarta-feira e até a próxima. TV Porto, o seu canal local.